Olá, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Dentro desse espaço eu te proponho um caminho de crescimento e de amadurecimento espiritual para que você possa viver a tua jornada com liberdade. Eu sou a Aline Bevilacqua, sou terapeuta holística há mais de 8 anos. Eu cresci e me desenvolvi dentro das esferas espiritualistas, religiosas, e nesse caminho eu fui adquirindo várias formações, bebi de várias fontes de conhecimentos diversos, até que eu chegasse aqui, no momento onde eu preciso compartilhar com você um pouco do que eu adquiri na minha jornada. E o assunto de hoje é importantíssimo. Quais são as 3 coisas que impedem você de ser sacerdotisa de si mesma? E para que a gente possa entender isso, é importante visualizar que existem mulheres que naturalmente já nascem com essa potência de sacerdotisa, mas para a maioria de nós, a gente está muito mais para Perséfone do que para uma sacerdotisa, dona de si, dona da própria espiritualidade. E o que isso quer dizer? No mito de Perséfone, ela é muito cuidada, muito vigiada por uma mãe muito amorosa, esse não é o ponto. Mas ela está sempre aos cuidados, ela está sempre em companhia, ela está sempre ligada a uma autoridade maior. E no momento que essa autoridade se descuida por um minuto, por um instante, Hades, um deus das trevas, sobe até o mundo onde Perséfone vivia e leva ela para o submundo, sequestra ela, toma dela toda aquela autonomia que ela poderia ter, toma dela a vida que ela poderia viver. Se em algum momento da sua jornada você sentiu que isso já aconteceu com você, de repente parecia tudo certo, vem uma pessoa, troca todas as peças do lugar, muda todas as posições do que estava ali estabelecido na sua vida, com toda certeza, você está muito mais conectada a Perséfone do que já tinha imaginado antes. O que nos faz identificar com Perséfone é a forma como nós, de uma forma consciente ou inconsciente, abrimos mão da nossa potência interior para dar essa autoridade a outra pessoa. E nós vamos entrar em exemplos disso daqui a pouco, mas agora eu quero que a gente se mantenha nessa esfera de reconhecimento. Imaginamos aqui algo similar a Perséfone na nossa própria personalidade. Vamos olhar agora para a sacerdotisa, entendendo que na história ela é uma mulher que tinha a responsabilidade de cuidar do templo, ou seja, de cuidar da estrutura espiritual. Era uma mulher responsável por manter vivo os ritos, as histórias, a memória dos deuses, o desejo dos deuses. Era uma mulher que fazia a tradução do desejo dos deuses para os homens. Então é uma mulher ponte, uma mulher tradutora e que mantinha ali aquela estrutura sagrada em pé e viva. Só nessa descrição a gente já consegue ter uma pista muito importante do que nós podemos ser e do que nós podemos fazer enquanto guardiãs da própria espiritualidade. Mas é importante saber que as linhagens que determinavam uma mulher sacerdotisa de determinado templo para determinado Deus, talvez hoje já não existam mais, mas esse legado ele é real e ele nos ensina um caminho para sermos sacerdotisas de nossa própria história, de como podemos fazer o nosso fogo interno, a nossa chama espiritual se manter acesa, de como podemos fazer os nossos ritos, os nossos símbolos pessoais se manterem entendidos para nós mesmas. Isso independente de qual religião, de qual linha religiosa, de qual linha de conhecimento você tenha afinidade, você tenha conexão. A grande sacada aqui é sair de um cargo de sacerdotisa para um estado de ser líder da sua própria vida espiritual.
Mas no meio dessa história existe uma realidade que nos atravessa. A sacerdotisa, ela não é um arquétipo a ser performado. Ela não é a carta de tarô que nós precisamos imitar no nosso dia a dia, com uma personalidade mística, ou com trejeitos, ou com formas. Isso é o aprisionamento do arquétipo. O que nós queremos aqui é um estado de ser, é um estado de sentir, é uma forma de nos guiar. Então a sacerdotisa, ela não é uma roupa que eu visto, ela não é o que eu quero parecer, é aquilo que eu sou. Em essência, no profundo da minha relação com a espiritualidade, na sua relação com a sua espiritualidade. É menos sobre performance. Esse estado de espírito não combina com falsa moralidade, com uma falsa ideologia, com falar baixo só para agradar, com uma ideia de submissão, porque ela é a tua essência, ela é a tua personalidade viva, presente, potente. E durante o meu tempo de estudo, de atendimento, eu fui vendo 3 barreiras muito comuns às mulheres e que afastam ela desse estado pleno. Imagina que sem essas 3 barreiras, o teu estado de ser é pleno, a tua relação com Deus é plena. Vamos olhar agora para o primeiro obstáculo, para a primeira barreira, a dúvida de si mesma. Junto com a dúvida de si mesma, existe o medo, a insegurança, a baixa autoestima, a dependência. Eu não estou falando sobre relações, eu estou falando sobre a sua espiritualidade. Todas as vezes que você desperta de um sonho, aquilo é claro, é lúcido, mas já vem uma voz na tua cabeça que questiona: será que isso é real? O que será que isso quer dizer? Ao invés de interiorizar e buscar dentro de você o significado para aquilo, porque está aí. Às vezes que você tem um insight muito poderoso e precisa recorrer a uma terceira via, seja ela uma pessoa, seja ela uma tecnologia, para poder validar aquele insight. Você está colocando para baixo a tua própria percepção. Todas as vezes que dentro de você acendeu uma luz vermelha gigantesca para algo que foi dito por uma autoridade religiosa, mas que não fazia o menor sentido para você e você ignorou completamente, você colocou em xeque aquilo que você já sabia que iria te fazer mal. A dúvida não é sobre Deus, a divindade, sobre o outro, sobre o sacerdote. A dúvida não é sobre o outro. A dúvida existe sobre você, sobre a sua capacidade, sobre o seu entendimento. Claro que precisa ter um crivo, uma investigação, uma análise, para você saber se aquilo realmente tem pé com a realidade, se aquilo está alinhado de fato com alguma coisa. Mas se a sua primeira resposta a algo que surge de dentro de você é duvidar de si, esse é um grande sinal de alerta que o caminho precisa ser revertido. Imagina comigo uma mulher potente em si. Pode ser uma figura que já exista, mas visualiza ela. Visualiza a relação que ela tem com o divino dela, com o universo, com Deus, com a vida. Imagina como ela se abre para receber aquilo que a vida traz para ela e o quanto ela valida as próprias emoções, as próprias sensações, as próprias certezas e incertezas. Imagina isso por um instante. Agora traz essa sensação para você. Isso parece distante? Parece irreal, uma possibilidade que está muito longe de acontecer? O quanto isso parecer difícil vai medir a distância que você está dessa autonomia interior. Se hoje acabassem os recursos, seja as inteligências artificiais para você confirmar se aquele
jogo de tarô tá correto para você, seja um vídeo no YouTube para te dizer exatamente qual banho que você tem que tomar. Se tudo isso acabasse agora, quais são os pilares que ficaram na tua espiritualidade? O caminho para reverter é conhecer a si, saber quais são as ferramentas que vão te dar essa autonomia, essa estrutura interna para você se conhecer e poder validar a si mesma, sem que ninguém precise fazer isso primeiro, antes que Hades te pegue e te leve para o submundo. A segunda grande barreira que acontece entre você e a sua sacerdotisa interior é a falta de autoprioridade. Tudo passa na frente, tudo é mais importante, tudo é para a última hora, menos você. Menos o seu tempo, menos o seu sagrado, menos o seu descanso, menos as suas orações, menos a sua prática, seja ela qual for. Quanto mais abrangente eu for aqui, melhor para você se ver. Se tudo passa na frente, você é a pessoa menos importante da sua jornada. Lembre-se novamente, uma mulher que mantém vivo um templo, ela precisa olhar para ela, saber qual é o momento dela, saber o que é importante para ela, saber a hora de descansar, a hora de trabalhar, a hora de atender aos outros e a hora que isso não vai ser mais possível, porque senão todo esse templo pode ruir na cabeça dela. Isso não é uma ameaça, isso não é um mau presságio, isso é um fato. Se você olhar para a vida, para a sua, para as pessoas que te cercam, todas as vezes que a gente quer construir um edifício, mas o tempo todo está dando recurso para os outros, é o nosso prédio que cai. Aqui vale a mesma máxima. Quanto mais sim eu falo para os outros, mais não eu falo para mim mesma. Isso não pode mais acontecer. Isso não precisa mais acontecer. A partir do momento que você decidir que esse não é um caminho que você quer mais trilhar, porque o preço é muito alto, muito mais alto do que olhar de verdade para si mesmo, do que dar a si um voto de confiança, um voto de prioridade. Eu vou traçar aqui um exemplo com um tempero de experiência pessoal. Quando a gente vive uma espiritualidade coletiva, em religiões que são coletivas mesmo, de grupo, muitas vezes a demanda dessas casas, desses templos, são altas. E eu não estou terceirizando a responsabilidade para o dirigente, para o local, não é isso. Mas existe uma demanda muito grande. Quando nós não estamos bem centradas e bem organizadas, a tendência é que a gente fantasie que, se eu estiver o tempo todo me doando para o templo, para a função, para este sagrado, as coisas em mim vão se resolver. Claro que a gente não tem esse raciocínio lógico assim, né? Claro. Mas é mais ou menos esse um instinto que nos move. E por mais que tenha aqui um tempero de experiência pessoal, isso é muito fácil de observar. Isso é muito fácil de ver nos atendimentos, com as pessoas que eu troco, no que eu observo, no que as pessoas compartilham. No fundo, isso gera profunda decepção, porque o resultado não vem à altura, porque no fundo meu trabalho de fato não foi feito. Claro que eu precisava estar ali no coletivo, precisava dessa troca, afinal de contas, as religiões que envolvem grupo necessitam disso, para o nosso próprio aprimoramento também, mas esse não é o trabalho fundamental da religião. Esse não é o trabalho essencial da espiritualidade. Eu estar bem para servir faz muito mais sentido do que servir a custo do meu bem-estar. E isso vale para tudo, para todas as experiências. Essa costura aqui com a vida religiosa é para te fazer observar o mecanismo que as coisas podem ter.
a última grande barreira, que dessas três pode ser a que mais enlouquece as pessoas, a que mais desordena tudo. Excesso de conhecimento. Como se conhecimento pudesse ser excessivo, mas chega um momento que de tanto acumular conhecimentos diferentes, você pode olhar para tudo isso e falar, ok, mas e agora? O que está certo? O que está errado? Como é que eu uso isso? Como é que eu uso aquilo? O que faz sentido para mim? O que não faz? Isso vira uma grande bagunça e você pega todo esse conteúdo e guarda na gaveta. E essa energia, conhecimento também é uma energia, fica parada, fica guardada, fica travada aí. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que em 2020 você fez um curso de astrologia. E aí no ano seguinte você fez um curso maravilhoso de Theta Healing. E no outro ano você fez um outro curso maravilhoso de tarô. E aí no outro ano, um curso por ano, mas de repente você olha para trás e fala, cara, isso não virou profissão, isso mal é um hobby, eu não consigo aplicar na minha vida. Uma linha de conhecimento briga com a outra, tem professor que falou mal de outra coisa. Onde que eu tô no meio dessa história? O que eu faço com tudo isso? Essa sensação de estar perdido dentro dos conhecimentos que foram adquiridos, ela é mais comum do que você pensa. O que essa sensação não pode fazer é determinar que esse conhecimento então não me ajuda em nada, não serve para nada e eu vou enfiar tudo isso numa gaveta. Saber filtrar é uma grande habilidade. Nem tudo que nós aprendemos, praticamos, estudamos em determinados momentos da nossa vida vai ser inteiramente útil por toda a nossa vida. Muitas vezes a gente precisa observar e fazer realmente uma triagem. Esse conhecimento agora me é muito válido, eu vou aplicar. Deixou de ser válido agora, eu vou guardar aqui na gavetinha, mas daqui a pouco eu sei que eu posso pegar. Entrei em outra fase, eu tenho um outro conhecimento aqui na gaveta que, opa, agora ele vai servir. Não tá mais parado, não tá mais entralhado. Ele tá aqui acessível. Eu posso pegar. Eu posso recorrer à sabedoria, aos conhecimentos que eu adquiri ao longo da vida. Vamos supor que desde que você nasceu, você passou por 5 religiões diferentes. Cada uma que você entrou, falava que a anterior não servia de nada, que tinha que mudar tudo. Hoje você falou, chega, não quero mais. Eu cansei disso tudo, chega. Fiquei louca, não quero mais. Bom, o que te impede de em um determinado momento você falar, cara, as coisas estão meio complicadas, eu vou usar aquele óleo ungido pelo pastor, porque isso vai me ajudar agora. E aí daqui a pouco, passou aquela fase e tal, eu quero muito alguma coisa. Deixa eu fazer uma novena para Nossa Senhora. O que te impede disso? De organizar esse conhecimento, de facilitar a tua vida espiritual. O que te impede de repaginar a forma com a qual você se relaciona, com as experiências, com as sabedorias que você adquiriu, se não sua própria mente, se não os seus próprios bloqueios, se não a voz de alguém que te disse que isso não podia ser feito. Quando no fundo, no teu coração, existe uma verdade muito grande de que se eu organizasse tudo isso, as coisas funcionavam. Se eu alinhasse a sabedoria do meu mapa astral com a numerologia cabalística, com o catolicismo, eu tinha uma grande chave para minha vida. Isso é possível para você. Pode ser possível para você. A partir do momento que você passou por determinadas experiências, adquiriu determinados conhecimentos, aquilo vai ser útil quando você se abre para que ele seja. Tem gente que estuda a espiritualidade uma vida inteira e não consegue pôr 1 milímetro em prática, porque o tempo todo se confunde
de alguma forma acha que se contradiz, sente que nunca é o suficiente, quando na verdade só passou da hora de organizar tudo, de pôr tudo em prática, de ter esse leque disponível para ser usado como recurso. E claro que nem tudo são erros, nem tudo são desacertos. Para todo caminho torto há um caminho certo, né? Para todo erro há um acerto, uma solução. Se houve identificação com você, com a sua trajetória, entre 1, 2 ou os 3 pontos que eu citei, é extremamente importante que você fique aqui mais um pouco para eu poder te apresentar uma saída, uma solução. Essa solução ela não é mágica, isso não combina com nenhum problema, na verdade. Essa solução, na verdade, é uma técnica que pode ajudar a organizar essas bagunças de conhecimentos acumulados, que pode te fazer entender o porquê dos porquês. Por que que o outro vem à frente? Por que que eu terceirizo a minha espiritualidade a terceiros? Por que que eu duvido de mim? Por que que eu só acho que a minha espiritualidade é válida quando alguém de fora valida? Por que será que eu abro tanto mão de mim? Existe um instrumento que responde todas e muito mais perguntas. Existe uma técnica que facilita o entendimento de tudo isso. A gente está falando de uma técnica muito antiga. Ela foi inclusive muito utilizada por padres, muito estudada. Hoje estamos onde estamos com ela por conta desses pioneiros. Alguns instrumentos dessa técnica eram usados na área de construção. Eu sou apaixonada pela radiestesia. Para mim, e sem dúvidas para você, é a ferramenta mais esclarecedora que você pode ter acesso. Quando eu digo ferramenta, é o pêndulo, que não é mágico, que não é encantado, que não é vivo, que é um pedaço de madeira. Ele é um pedaço de madeira. Só, pura e simples. Tem de metal, tem com chumbo, tem uma infinidade. É um pedaço de madeira. Este é um pedaço de madeira. Quando você aprende a usar essa ferramenta, fazer as perguntas certas, com as ferramentas certas, existem biômetros que ajudam a gente a ter clareza do que a gente está medindo. Existem alguns relógios que facilitam a nossa compreensão, mas quando a gente tem, pura e simplesmente, um pêndulo como esse, ele já pode nos dar as respostas de sim ou não, aqui a gente já consegue expandir o máximo do máximo possível da nossa consciência. Imagina se você tivesse na mão uma ferramenta dessa. Todas as vezes que você se sentiu dividida entre um caminho que era algo que você queria muito e algo que alguém estava dizendo que era o certo, e você pudesse lá pendular e perguntar: para mim, dentro do meu coração, dentro da minha alma, no profundo do meu ser, qual que é o caminho que faz mais sentido agora? Qual que é o caminho que vai ter o melhor resultado para mim? Olha, ele apontando na direção do que eu falei, né? Do caminho que eu quero. E aí você ia poder visualizar. Bom, de repente ele aponta para o que o outro está dizendo, porque no fundo eu não me sinto pronta para realizar aquilo agora. Mas no final das contas, eu tenho uma resposta que eu adquiri, que o pêndulo não disse sozinho. Ele não tem nada, ele é madeira. Não tem nada de mágico. A única coisa que você precisa é da técnica certa. É saber como conduzir um instrumento, saber o que perguntar a um instrumento. Não há o tempo do outro sendo mais importante que o meu quando eu sei para onde eu tenho que ir.
Não há dúvida que resista a uma medida clara de uma frequência, de um número, de uma metodologia que eu preciso aplicar, daquilo que está dentro de mim. Não há desordem quando eu sei qual terapia eu preciso agora, como eu posso aplicar essa terapia na minha vida, em qual esfera do meu ser eu estou precisando disso agora. O pêndulo é o melhor amigo da sacerdotisa, porque ele é um instrumento que faz ela ver aqui fora o que já está dentro dela. E ela sabe operar esse pêndulo sem misticismo, sem fantasias, com técnicas corretas. Hoje eu tenho certeza que uma luz se acendeu em você. Então não deixe essa chama se apagar. No nosso próximo encontro a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema, sobre como uma sacerdotisa consegue usar o pêndulo como uma ferramenta para sair da Perséfone. Então é isso, muito obrigada por ter ficado por aqui. Me conta nos comentários se esse conteúdo fez sentido de alguma forma. E até a próxima!